Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, que Deus te dê a paz, que haja sabedoria e graça da parte do Senhor no seu caminho, que você possa, com entendimento, viver a vida que Deus te deu. Deus te ama, você é precioso para Ele e Ele quer te levar para a presença dEle. Ele quer te levar a conhecê-lo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas nem todos aceitam o convite de Deus. Mas nem todos querem andar com Deus. Mas nem todos desejam conhecer a verdade. Pelo contrário, alguns amam mais a mentira, mais o pecado. E a pergunta é: Deus está procurando popularidade? Será que Deus precisa do voto popular para ser Deus? Será que Deus precisa do apoio da maioria das multidões para que Ele seja Deus ou faça o que Ele quer? Não. Deus é Deus de eternidade a eternidade. Antes do universo existir, Ele já era Deus. E se um dia o universo deixar de existir, Ele ainda será Deus. Ele criou tudo, inclusive esse pequeno planeta que nós habitamos. E Ele criou a vida nesse lugar. E Ele dividiu, partilhou alguns dos seus atributos, criando seres maravilhosos, que são os seres vivos desse planeta, especialmente nós, os seres humanos. Com muito carinho, Ele soprou na narina do primeiro homem, colocando do seu espírito em nós. Por isso nós somos diferentes dos demais animais, porque nós temos a vida, né? Nós somos uma alma vivente, mas nós também temos um espírito. Nós temos juízo, nós temos pensamentos, nós conseguimos ter consciência da nossa própria existência, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Esse Deus deve ser adorado. Ele merece toda a adoração de geração em geração. Ele é o único Deus. Não existe outro semelhante a Ele. Qualquer outro que se diga Deus está tentando usurpar o lugar dele, porque Ele é tudo. Ele é o centro, Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Todas as coisas vêm dele, são dele, estão nele e para Ele. Veja, esse Deus é tão bom que para nos salvar enviou seu Filho Jesus. Esse Deus é tão bom que decidiu se fazer homem e habitar entre nós. Sendo Ele puro e santo, morreu pelos nossos pecados, para nos levar a Ele. Porque não há salvação fora dEle, não há vida fora dEle. Ah, mas e os que não creem? Estão trazendo juízo para si mesmos. Ah, mas e os que perseguem a igreja? Ah, mas e as lutas que nós passamos? Querido amigo e amiga, hoje nós vamos ler juntos o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo vai falar sobre essa igreja, mas ele vai falar sobre as lutas que eles passavam. E ele vai mostrar que Deus não está fora do controle. Que inclusive até mesmo quando Deus permite que os maus façam o mal, Deus está no controle. Porque chegará o dia da justiça. Preste bem atenção, chegará o dia da justiça. Deus tem manifestado sua misericórdia. E até hoje estamos ainda nos dias da misericórdia. A oportunidade da graça de Deus para que todo aquele que crer, se arrepender de seus pecados, seja salvo. Mas um dia, a janela da graça vai fechar. E nós iremos para o dia do juízo. O dia do juízo vai chegar. E esse é o dia em que Deus vai acabar com toda injustiça, que por um tempo existiu nessa terra. Está existindo ainda a injustiça, a maldade, o pecado, mas não será para sempre. Deus deu o governo da terra ao homem, e o homem decidiu andar no pecado, e por isso entrou a injustiça. Mas um dia Deus vai terminar com o domínio do pecado, e aí acabará com a injustiça. Ele vai fazer a justiça. E é isso que eu quero dizer para você. Você que tem andado triste, olhando para esse mundo, vendo tantas coisas erradas. Você que talvez acha que Deus está fora do controle,
que o mundo está na mão do diabo. E de fato, Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. Mas o príncipe só tem poder porque ele governa seus súditos. Quem deu o poder ao príncipe são os súditos, a humanidade. Mas um dia chegará o rei dos reis e o Senhor dos senhores. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala. Vejamos o versículo 3. Diz assim: irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus. Olha só, ele está dando graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé de vocês, que vocês têm, cresce cada vez mais. E o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. E é por isso mesmo que nós nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isto é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, olha só, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram no nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e que cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Queridos, a primeira vinda de Jesus, ele veio humilde. Ele veio como uma criança, se tornou um homem, perdoou a todos, amou a todos, ministrou com poder, manifestou o amor de Deus, morreu pelos pecadores. Ele veio para salvar. Mas a segunda vinda do Senhor, Ele virá como juiz. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele virá em poder e glória. Ele virá com o exército dos anjos. E Ele não deixará impune nenhum pecado que não foi confessado. Não deixará impune nenhuma maldade que está escondida no coração. Por isso todos nós temos hoje a oportunidade da salvação, que está em crermos em Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos nossos pecados a Deus. Então alcançamos misericórdia. Esses não passarão pelo juízo de Deus. Seremos arrebatados se estivermos vivos. Receberemos nos ares um novo corpo. Estaremos na presença de Deus. Sim, todos nós pararemos diante de Deus, mas não para sermos julgados, e sim para sermos recebidos como filhos, porque o nosso julgamento já foi feito, a nossa penalidade já foi dada em Cristo. Ele já pagou pelos nossos pecados. Então, passaremos sim por uma análise diante de Deus, mas para receber o nosso galardão, a nossa recompensa. E essa sim será por medida. Alguns receberão uma recompensa maior na eternidade, outros menor. A Bíblia fala sobre o galardão, que significa recompensa. Então quer dizer que no céu nem todos receberão a mesma coisa? Exatamente. Todos que creem, que se entregaram ao Senhor serão salvos. Mas a recompensa será individual a cada um, conforme as suas obras, conforme a sua fé, conforme a sua diligência, a sua obediência. Deus há de recompensar aqueles que se esforçaram também pelo Evangelho. Por isso fala de guardarmos no céu o nosso verdadeiro tesouro. Ou seja, quando fazemos o bem aqui nessa terra, inclusive entregando os nossos tesouros
para a obra de Deus, fazendo o bem, estamos guardando tesouros no céu. O Senhor nos recompensará na eternidade pelo bem que fizemos aqui, pelo amor que tivemos pela sua obra, pelo zelo pelos perdidos, pela entrega. Então, obviamente, homens como o apóstolo Paulo, que se entregaram e passaram a vida cuidando dos outros, pregando o evangelho, morreram pelo evangelho, vão ganhar uma distinta honra e uma distinta recompensa. Diferente de algumas pessoas que talvez já até creram no Senhor, mas viveram uma vida toda relaxadamente, sem buscar ao Senhor, sem se entregar ao serviço do Senhor. Talvez entrarão pela porta como que raspando, enquanto outros receberão um tapete vermelho. Então, cuidado, porque Deus fará justiça. Deus fará justiça. Essa ideia de que Deus é amor e que o amor de Deus, ele tolera tudo, é uma ideia errada. Deus é amor e por causa do seu amor ele enviou seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. Se nele crermos, se nos arrependermos, se nos entregarmos, temos a vida eterna. Mas essa janela da salvação tem um tempo. E é o tempo da graça, é o tempo que estamos vivendo agora. Essa janela há de se fechar no dia do juízo, no dia que o Senhor vier. Essa janela vai se fechar e aí não haverá mais oportunidade de salvação. Aproveite enquanto a arca ainda está com a porta aberta, entre para dentro, que virá o dilúvio. A história de Noé é um testemunho de que Deus faz justiça. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus de justiça. Porque no teu reino não vai entrar o pecado, a maldade, as impurezas, porque no teu reino eterno o Senhor não vai permitir que o mal entre. Obrigado, Senhor, porque mesmo que nessa vida talvez algumas injustiças aconteçam, e acontecem muitas, no teu reino elas não acontecerão. Obrigado, Senhor, porque se nessa vida pessoas fizeram o mal, mas ainda assim foram pelos homens aplaudidos, ganharam riquezas, passaram como que desapercebidos aos olhos da justiça humana, o Senhor não fará desta forma. O Senhor vai julgar os vivos e os mortos. Obrigado, Senhor, porque isso é para o nosso bem, que nós estaremos com o Senhor eternamente em um reino de paz e justiça. Obrigado, Senhor, porque o pecado dessa terra não vai entrar no teu reino. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preparado para nós um novo céu e uma nova terra. Perfeito. Nós te amamos e dizemos: venha o teu reino, venha a tua justiça, venha o teu reino. Venha, Senhor. Vem, Jesus. Vem reinar sobre a terra. Nós te convidamos. Reina sobre nós. Nós te adoramos e pedimos a tua presença sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Falar do reino de Deus me enche de esperança, porque eu enxergo uma esperança para um mundo que, olhando nos governos humanos, não tem esperança. Mas quando eu olho para o governo de Deus, eu enxergo a esperança. Envie esse devocional para que mais pessoas conheçam a esperança da glória de Deus, para que mais pessoas entendam a justiça de Deus, para que mais pessoas vejam o que Deus tem preparado. Compartilhe com seus amigos, convide para entrarem no grupo. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, entre no grupo do devocional ou nos acompanhe nos nossos canais, no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Apple Music. Estamos em todas as plataformas de streaming. Um grande abraço, Deus abençoe você.